Boa tarde, pessoal. Me chamo Tobias, sou orientando do professor Wander, aqui do departamento. E nessa apresentação para vocês eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, né, do trabalho de mestrado, que nada mais é do que uma evolução do trabalho de doutorado que o colega, né, o André, fez aqui também no departamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre análise de confiabilidade em linhas de produtos com ciência de evolução. Vou tentar mostrar para vocês o que seria, né, uma linha de produtos, como fazer uma análise de confiabilidade na linha de produtos e o mote, né, o cerne do nosso trabalho, que é fazer essa análise com ciência de evolução, como é que seria essa questão, tá bom? Bom, vamos começar então mostrando para vocês aí a principal definição do que seria uma linha de produtos, uma definição aí do livro do professor Sven Appel, que linha de produtos de software é uma abordagem, né, que provê customização em massa através da construção de soluções individuais baseados num portfólio de componentes de softwares reutilizáveis. Então aqui a grande questão de uma linha de produtos de software é que ela tenta fazer uma produção em massa, né, e ao mesmo tempo que possa ter uma customização aí nessa engenharia de software. A linha de produtos vem muito da engenharia tradicional, tá? Principalmente assim, começou lá na linha de produção de automóveis, etc. Por exemplo, quando você vai escolher um automóvel, embora a base de produção, né, seja a mesma, para um determinado modelo, você já tem alguns componentes que definem, né, a estrutura daquele carro, porém alguns componentes você pode ou não customizar com o seu perfil, né? Você pode alterar a cor do carro, o motor, se vai colocar ou não um ar-condicionado, um rádio, enfim. A ideia de uma linha de produtos é você poder construir, né, produzir, no caso da engenharia tradicional, produzir, né, um carro, seja lá o que for, de forma produção em massa, com customização, e na nossa frente aqui, né, tratando da linha de produtos de software, a gente poder desenvolver um sistema, né, um software em geral, que a gente possa gerar vários produtos a partir de uma mesma base aí de estrutura, né, de código, de modelos. Por exemplo, né, vamos trazer assim, um exemplo básico aí, bem citado, seria o exemplo do Linux. O Linux, na hora da instalação do Linux em si, algumas partes você não consegue definir, personalizar para o seu gosto. Por exemplo, o kernel, você vai escolher lá, na hora que você for fazer a instalação do Linux X, na versão tal, vai ter o kernel já padrão lá na instalação. Porém, você consegue alterar a interface, você pode escolher uma interface gráfica entre o KDE ou o GNOME. Com relação aos aplicativos que você vai instalar por padrão, você pode instalar ou não um web browser, um pacote Office, uma calculadora, enfim. A partir de determinadas features, né, determinados componentes, você consegue personalizar aí a sua instalação e o seu software. No caso do Linux em específico, ele chega até 10 mil features, tá? Então você poderia fazer uma seleção de produtos aí, misturando até cerca de 10 mil características distintas. Então isso já vem um grande problema, que é a motivação aí do nosso trabalho, né? Que é como a gente vai analisar cada uma dessas possíveis configurações que podem ser feitas nessa linha de produtos. Porque conforme aumenta o número de features, né, o número de componentes que a gente pode colocar numa linha de produtos, maior é a quantidade de produtos que pode ser gerado, né? Ela tem um crescimento aí exponencial da quantidade de produtos. E então como é que é a forma que a gente faz para analisar cada um desses produtos, ali em geral, né, sendo que analisar cada um dos produtos individualmente vai ficar inviável, né, porque a gente precisaria aí de um tempo que não tem como a gente conseguir analisar na vida real, né? Então, assim, a gente precisa ter abordagens específicas, métodos que a gente possa analisar a linha como um todo para a gente garantir aí o sucesso, seja lá do que você está querendo tratar. No nosso caso, é a confiabilidade, tá bom? E como que a gente faz para analisar essa linha de produtos? No caso, a gente vai analisar baseado num sistema comportamental que a gente descreveu a nossa linha, tá? E para isso a gente usa como base aqui uma cadeia de Markov, tá? Porque ele já é um modelo bem conhecido, já é um modelo estocástico já para modelar um comportamento probabilístico, já é bem conhecido. E para a gente poder analisar, para a gente definir como o que a gente está querendo medir, né? Que a gente quer medir a confiabilidade, então a gente começa estabelecendo aí o nosso estado de sucesso, né? Então a gente vai definir como confiabilidade a probabilidade do nosso sistema atingir o sucesso, né? E nesse caso, por exemplo, esse exemplo de cadeia de Markov,
para a gente atingir ali o nosso estado de sucesso, a gente tem 3 caminhos. Seria esse caminho superior para atingir o estado de sucesso, esse caminho intermediário e, por fim, o caminho final para atingir o sucesso. Então, assim, a probabilidade desta cadeia de Markov de atingir um estado de sucesso seria a soma dessas 3 probabilidades aí. Só que qual que é a grande questão da cadeia de Markov, né? A cadeia de Markov ela não trata da variabilidade. E a linha de produtos de software, ela tem intrinsecamente, né? Intrinsecamente ela já trata de variabilidade, que é a questão de você poder escolher uma feature ou não. Então, assim, a gente precisa utilizar um modelo em que a gente possa representar essa variabilidade que é inerente de uma linha de produtos de software. E para isso, a gente usa o FTTMC, que a gente, em cima da cadeia de Markov, a gente traz essa abordagem de features para poder colocar essa representação, essa variabilidade que é necessária para a gente poder modelar o nosso sistema. Então, o FDTMC ele faz um mapeamento da configuração lá do nosso modelo de features, que representa o nosso sistema, para valores de probabilidade, para a gente poder verificar assim, para a gente poder estabelecer como a gente vai atingir, né, o estado de sucesso, para poder calcular a nossa confiabilidade, tá bom? Bem, eu vou apresentar para vocês como que funciona a Feature Family Based Analysis. Como é que é a análise baseada no modelo Feature Family, que foi o trabalho de doutorado aí do André, que serve, né, para a gente poder fazer a análise de uma linha de produtos, tá, baseado no método que a gente chama de Feature Family. Tá? A gente vai tratar tanto o feature, que tenta analisar cada componente em si, e o family, que busca a comunalidade existente em mais de uma feature. Assim, dessa forma a gente consegue aproveitar as características que possam ser correlacionadas, similares em mais de uma feature, para poder auxiliar nessa análise, para a gente conseguir otimizar a análise para não precisar fazer uma análise de cada produto em si. Então, como é que a gente faz uma análise Feature Family numa linha de produtos? Tudo começa aí com um passo de transformação, porque na entrada aí do nosso programa, né, desenvolvido, ele tem como entrada diagramas comportamentais, basicamente diagrama de atividade e diagrama de sequência. E nesse momento é feito um parser, tá? É feita assim, uma leitura desses diagramas para a gente criar uma estrutura, um grafo representando todas essas características. Esse grafo a gente chama de RDG. Então seria basicamente assim, a partir de um diagrama de sequência, o programa faz a leitura do diagrama, consegue ali identificar quais são os fragmentos existentes, quais são os componentes, correlacioná-los, tá? Criar um FDTMC e colocar isso dentro de um nó, que vai ser um dos nós do nosso grafo, tá bom? Então a gente vai ter aqui na estrutura da direita, que vocês estão vendo, é o nosso RDG, que é uma estrutura é um gráfico onde os nós vão representar os fragmentos, né? Cada nó tem já representando um fragmento comportamental, ele vai armazenar o FDTMC, e como vocês podem ver ali, tem as setinhas, né? Essas arestas, vão ser os nós, tem outros nós, outros fragmentos, que são dependentes desse nó superior. Por exemplo, aí que a gente está vendo, o Oxygenation ele depende também do SQL e do Memory, tá? Tudo isso a gente estabeleceu fazendo a leitura aí do diagrama de sequência, no caso. Qual seria, então, o passo feature dessa nossa análise, né? A gente falou que a nossa análise é Feature Family, então a gente fez a primeira transformação, criou o RDG, e agora a gente vai fazer a análise Feature. Então, assim, a análise Feature, a gente vai construir, né, essa análise para cada uma das features, para cada uma desses nós, e para isso a gente vai pegar o nosso FDTMC, né, o nosso modelo ali comportamental com as variabilidades, e a gente vai usar um model checker para poder gerar as expressões que correspondem a cada um desses modelos, tá? Cada um desses FDTMCs. Seria algo mais ou menos assim, a partir dos nossos nós RDGs, com o auxílio de uma ferramenta, né, de um model checker, a gente vai gerar as expressões que cada um desses FDTMCs correspondem, ficando mais ou menos dessa forma a nossa estrutura. Então, a partir da análise feature, a gente já tem uma estrutura assim, nesse ponto, com as expressões que representam cada uma dessas features, né? A partir dos modelos que eles
a gente gerou as expressões. E por fim a gente vai para a análise family. O que seria a análise family? A análise family a gente precisa buscar a comunalidade existente entre essas estruturas, entre essas expressões. E para isso, né, a escolha foi de utilizar uma estrutura chamada ADD, né, Algebraic Decision Diagram. O ADD, ele consegue representar, né, consegue fazer uma ordenação aí topológica do RDG, de forma que já consegue avaliar essas expressões, aproveitando as expressões que já foram utilizadas aí naquela nossa hierarquia aí que a gente tinha na análise feature, tá? Então ficaria algo mais ou menos assim, a partir da nossa estrutura, da nossa análise feature, onde a gente tinha as expressões, a gente vai gerar os ADDs de forma ordenada topologicamente, né? E no final a gente já tem as probabilidades de atingir ou não o sucesso ali a depender da escolha que for feita do nosso modelo de features, tá? Então, a partir da análise family, a gente chegaria nos ADDs desta forma representados. Então, aqui, para a gente poder ver por alto como é que ficaria o esquema, né? A partir dos nossos diagramas comportamentais, a gente começa construindo o RDG, né? Fazendo aquele parser, aquela transformação. A partir do RDG, a gente faz a análise feature, gerando as expressões. E a partir dessas expressões a gente faz análise family. E a análise family vai ter a nossa estrutura de ADDs representando aí todo o nosso sistema, toda a nossa linha de produtos. Beleza? Mas e se essa nossa linha de produtos evoluir, né? A gente teve lá o nosso Linux, nosso feature model do Linux inicial, né? Aquele nosso modelo de features inicial. E de repente a gente evoluiu lá o nosso sistema, acrescentou um gravador de tela aí no nosso Linux. A gente ia precisar fazer todos aqueles passos novamente, desde fazer o passo de transformação, desde fazer o feature family, enfim. No caso anterior, né, como estava feito o trabalho, né, onde foi que parou lá o programa, né, o pessoal do grupo aí tinha construído até o doutorado do André, a gente precisaria para cada evolução, para cada característica que a gente acrescentasse ou retirasse da nossa linha de produtos, a gente ia precisar fazer toda a análise novamente, né? Porque esse método ele não faz o reuso temporal, né? Ele não aproveita as análises, a computação que já foi feita anteriormente. Então, assim, qual que é a ideia aí do nosso trabalho, né? Que é a base aí do meu mestrado. Então, a nossa ideia aqui é aproveitar essa análise que foi feita anterior, de forma que a gente possa reduzir o tempo de análise aí do modelo quando ele evolui. Então, com essa ideia de tanto aproveitar essa análise anterior, a gente espera, né? A gente, pelos testes iniciais que eu vou mostrar para vocês, a gente está conseguindo, de certa forma, reduzir o tempo de análise e ainda conseguir analisar mais evoluções do que seria possível sem aproveitar as análises anteriores. Então, né, como é que a gente vai poder aproveitar, né, tirar vantagem dessas análises anteriores? O nosso esquema é mais ou menos este. A partir da análise anterior, a gente vai construir aí o RDG, tá? A gente, de toda forma, vai precisar construir, fazer o parse do RDG, só que após a construção do RDG, a gente vai identificar quais nós foram impactados e quais não foram. Os nós que não foram impactados, né, que não houve mudança na evolução, a gente vai aproveitar a análise anterior. E para os nós que foram impactados, né, os nós do RDG que foram modificados, a gente vai fazer a análise feature e a análise family. Só para vocês terem uma ideia aí do que seria um nó modificado, né? Impactado, no caso. Supondo aí esse diagrama de sequência, ali embaixo, na esquerda, no diagrama de sequência, tem um quadrado em verde, que seria, por exemplo, uma nova feature, né? Uma nova característica que foi adicionada no nosso sistema. Então, a partir dessa característica, na hora da criação do RDG, eu até deixei em cores separadas, em vermelho seria o que não foi impactado, que não foi acrescentado, né? E em verde o que foi acrescentado. No caso, só HSQLDB que foi acrescentado, que seria um novo nó. Esse novo nó, por definição, ele já vai ser impactado, né? Que ele é novo. E todo mundo que depende dele como nó, né? No nosso RDG também será impactado. No caso ali, só o Oxygenation, tá? Então a gente faria análise apenas em cima desses dois nós. Então, aqui mostrando para vocês assim, os nossos resultados iniciais, como é que foi feito, né? Para cada linha de produtos, a gente evoluiu acrescentando uma feature, que nesse caso, né, para cada feature que a gente acrescenta, a gente dobra o espaço de configuração. Então, assim, a instrumentação, né, o tempo que eu medi, comparando o modelo original, né, o Feature Family Based Analysis, sem ter ciência de evolução,
eu não considerei a construção da RDG, porque ele vai estar presente nos dois, tá? E considerando o tempo de evolução, eu acrescentei na medição do tempo ainda tanto o tempo que a gente vai gastar para ler os ADDs persistidos, quanto para poder fazer a persistência desses ADDs. Então, assim, para uma linha que tem um feature model parecido com esse, tá, pessoal? Não precisa focar muito só para ver o formato. A gente conseguiu bons resultados, tá? Em vermelho, na barrinha vermelha, aí tá o tempo de análise com ciência de evolução, e em azul, o tempo original. Então, tá na escala logarítmica. Então, embora ali a barrinha pareça estar próxima, né? Na verdade, o tempo é mais que o dobro, tá? Na maioria das evoluções, evoluindo de 1 até 20, né? Sempre acrescentando uma feature, ou seja, chegou a acrescentar até 20 novas features. Dá para ver que o tempo foi bem satisfatório. E um outro padrão, né? Uma outra linha chamada Tank War, que vocês podem ver que o feature model é bem diferente, né? Já mais espalhado, mais homogêneo. Então, para uma linha grandona como essa, por exemplo, com a análise original, né, que não tem ciência de evolução, que é a barra azul, dá para ver que o tempo, além de ser muito maior, ele não conseguiu ler além de 9 evoluções. Já com a nossa estratégia tendo ciência de evolução, além de uma análise mais rápida, a gente conseguiu evoluir até o modelo 13, no caso. Então é isso, tá? E os nossos próximos passos é testar diferentes formas de evoluir essas linhas de produtos, checar, né, verificar se tem outras formas de a gente fazer a leitura do ADD para poder reduzir o tempo de leitura e também provar, né, tentar provar aí formalmente ou não, que há equivalência nos resultados entre a análise original e a análise ciente de evolução. Então é isso, pessoal. Estou à disposição aí para qualquer dúvida.